Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula, sejam todos bem-vindos, independente do objetivo que vocês têm aqui, né? Bom, um objetivo em comum que é aprender, se é para prestar consultoria, ou se é para fazer para a empresa que você trabalha, né? Ou se é para você aprender mais, é um estudante que quer aprender mais, divirtam-se. Aqui nós continuamos com a base de dados de cubagem. Calculamos aqui o volume para cada tora e precisamos então calcular o volume para cada árvore. Tá? Então Shift Ctrl, tá? Para a esquerda aqui no caso e para baixo, para selecionar toda essa base de dados que eu vou usar como referência para criar uma nova base de dados. Então a gente vem aqui vamos utilizar para isso a tabela dinâmica. Tá? Inserir, a gente vem aqui em cima, né, no canto esquerdo aqui, inserir tabela dinâmica. Tá? Ok, está selecionado, clica aqui em OK. Aqui nós temos a árvore. Tá? Então para cada árvore, qual que é o diâmetro de cada árvore e qual que é a altura de cada árvore. Está vendo que ele está nesse formato? Fica meio indigesto para a gente entender isso. Mas a partir do momento que a gente formata ela, né, aqui vem aqui, ó, mostrar em formato de tabela, repetir todos os dados de rótulo, subtotais desativar, e totais gerais, né, desativar, e subtotais não mostrar subtotais, ok? Então para cada árvore, qual que é o diâmetro, qual que é a altura e qual que é a soma do volume com casca e das toras, né, e a soma das toras de volume sem casca. Tá? Então, volume sem casca de todas as toras para a árvore 1, volume com casca de todas as toras para a árvore 1, o diâmetro dela e a altura dela. Então aqui agora, se a gente voltar para essa base de dados, tem a árvore 1, tem esse mesmo diâmetro, né, 8,27, 14,3, e aqui nós podemos somar. Vamos somar aqui, ó. Tá? Ele já tem aqui, se você for ver no canto direito aqui, tem aqui, ó, soma 2.0,03866 metros cúbicos. Tá? Então é o que ele tem aqui, ó, 0,03865. Né? 65 e aqui 65. Ok, então tá tudo certo. Vou chamar ela aqui de dinâmica. Volume, vol, né? Cubagem. Ok, eu vou deixar essa dinâmica aí mais para vocês, para quem não está acostumado a trabalhar com tabela dinâmica, depois clicar aqui e ver o que eu fiz para ficar como referência para vocês. Tá? Vou apertar o ponto aqui, setinha esquerda do mouse e arrastar para a direita para criar uma outra coluna igual a ela, tá? Uma planilha igual a ela. Eu vou copiar, selecionei tudo, né? Eu gosto de clicar aqui, ó, né? Copiar e colar como valores. Tá? Agora sim, eu vou excluir essas dois primeiros registros. Vou dar uma formatada aqui para ficar melhor para a gente. Aqui soma, a gente já não precisa mais de soma, a gente sabe que é o volume com casca e o volume sem casca, em metros cúbicos. Agora o que a gente precisa? Dinâmica, e aí quando não é uma dinâmica e é a mesma planilha, eu simplesmente coloco CV, que quer dizer com valor. Então quem pegar alguma planilha minha desse CV no final, é bem provável que queira dizer que é a mesma planilha, só que ela como valor aqui agora, sem fórmulas e tudo mais. Só para, vamos dar um zoom aqui, né? Eu vou transferir tudo para aqui duas casas decimais, tá? Formatar célula, número, duas casas decimais, e aqui eu vou deixar com 4 casas decimais, formatar célula, número, 2, 3, 4 casas decimais, 4 ou 5 casas decimais está satisfatório.
Depois lá no livro do Carlos Pedro Boechat ele também fala sobre a quantidade das unidades, né, que acha que é interessante para estar apresentando, né, qual a quantidade de casas à direita para estar apresentando para cada determinada variável. Ok, aqui nós temos o diâmetro, a altura e o volume. Nós vamos trabalhar com um modelo, a gente ele é chamado de modelo de Schumacher e Hall. Vou copiar aqui e colar ele aqui, tá, para a gente ver a cara dele, né, quais são as variáveis que ele trabalha. Então, ln do V, o que é o V? V é volume, que a gente acabou de calcular, é igual a beta 0 mais beta 1 vezes ln, Dzinho aqui é do diâmetro, mais beta 2 vezes ln da altura. Tá? Resumindo, volume em função do diâmetro e da altura. Então, vamos calcular, vamos aqui, para isso, a gente precisa trabalhar as variáveis que tem nesse modelo. A primeira variável que ele tem é ln de V. ln de V, né, igual a ln, abre parênteses, do volume total com casca, ok? Aí depois vamos então vamos ter volume com casca, eu vou copiar, vou colar, volume sem casca. Já vou deixar essas variáveis aqui, calcular as duas, tá? Igual a ln de abre parênteses, volume sem casca. Outra variável que a gente precisa no modelo, é só olhar para o modelo, né? Olha lá, ln do volume, ln do diâmetro, tá? ln da altura. É só você fazer, né? Não tem segredo. Então, ln do DAP. E aqui, ln da altura total, tá? Igual a ln aqui do diâmetro, tá? Aqui. Igual a ln que da altura total, tá aqui. Então essas são as variáveis que a gente precisa. Nós vamos ajustar dois modelos, um modelo com casca e o outro sem casca. Aqui vamos então, a gente já fez, a gente vai repetir, né? Vamos aqui em dados, né? Aqui em cima, ó, dados, análise de dados, regressão, ok. Vamos aqui selecionar, né? Clicando nessa setinha aqui, ó, tá? Aqui, ó, na setinha à direita aqui, ó, clicando nessa setinha, não precisa clicar nela também. O importante é a gente selecionar a base de dados correta, tá? Então, a coluna correta, no caso é o Y. Y é variável dependente, que é o volume com casca. Então, vou ajustar o modelo de Schumacher e Hall para o volume com casca. Shift Ctrl, né? Selecionei o primeiro registro lá que eu quero. Shift Ctrl para baixo. Ok. Agora vamos selecionar a outra coluna, as outras duas colunas, que são X1 e X2. Né? Aqui que é o ln do diâmetro e o ln da altura total. Então, selecionamos elas aqui. Ok. Eu estou considerando que esse inventário não teve cubagem estratificada, certo? Um único extrato de cubagem. Tá? Ok. No caso, lembrando, muitas variáveis que a gente considerou como critério de estratificação, que eu comentei para melhorar o ajuste do modelo de altura, a gente também pode utilizar eles, né, não obrigatoriamente, mas é um bom indicativo de variáveis também para a gente utilizar como critério de estratificação para volume, tá? Seja ele material genético, espaçamento, capacidade produtiva, idade também, né? Em outros cursos a gente pode evoluir a conversa com relação a isso, tá bom? Região, tipo de solo e por aí vai. Então vamos dar ok para ele ajustar. Aqui está aqui o modelo ajustado. Então aqui as variáveis, tá? Menos 10, 1,7 e 1,3 para beta 0, beta 1 e beta 2. Então vamos copiar, né? Ó, todos os valores P menores do que é 0,05. Então ok.
E vamos fazer o que? Vamos validar este modelo agora, né? Eu gosto muito, já falei para vocês, validar o modelo de forma colar especial, validar o modelo de forma gráfica, né? Que te faz enxergar mais uma questão de exatidão. Então B0, B1, B2 são os parâmetros do Schumacher e Hall. Agora nós vamos ter o que? Nós vamos ter o volume. Eu vou até copiar para não, né? Aqui, ó. Vou criar mais uma aqui e inserir. Para a gente poder, já vou copiar essas duas aqui, ok? Por quê? Porque esse aqui é o observado, né? Aquele observado, esse aqui é o estimado. E aqui a mesma coisa, estimado. Já estou preparando já colunas, tá? Estimado, ok, em metros cúbicos. Tem essas duas colunas. Aqui também a gente vai ter que separar o que é do estimado e o que é do observado, né? Então aqui estimado, perdão, do volume total com VCC, né? Para não ficar mudando muito. Mas teria o volume total, tá? E volume sem casca. Ok, para cada estrado. Então, para isso a gente precisa vir aqui e ajustar esse modelo para o sem casca. Utilizamos aqui o volume com casca e agora vamos ajustar o modelo Schumacher e Hall para o com casca. Então vamos dar um nome aqui que a gente já ajustou, né? Não deu nome, é ajuste volume, ajuste Schumacher e Hall. Schumacher e Hall, volume com casca. E aí nós vamos criar o outro que vai ser o volume sem casca. Ok, então vamos fazer isso. Dados, análise de dados, regressão, ok. Vamos selecionar, naquela hora nós selecionamos o com casca, vamos selecionar o sem casca, ok. E esse aqui já está selecionado, né? É a LN do diâmetro e a LN da altura. Ok. Então agora nós temos também aqui o R2, né? Ajustado a 0,99. Schumacher é fantástico. Um modelo bom para ajustar volume de árvore individual, tá? Então estão aqui os parâmetros. Vou copiar aqui. Vou colar aqui nessa base de dados com o valor, página inicial como valor, e vou dar um nome para essa planilha aqui também, tá? Aí vai ser aqui o ajuste sem casca, certo? Vamos salvar. Eu acho que essa aula tá bom por aqui. Ou seja, ajustamos os dois modelos, né? O modelo está aqui, os parâmetros, e está com o volume com casca e do volume sem casca. E aí nós temos aqui, depois que aplicar esse modelo na próxima aula, montar alguns gráficos e conversar alguns gráficos interessantes para a gente enxergar o que aconteceu, se o ajuste está bom ou se não está bom. Algumas pessoas falam de aderência, né? Eu falo para ver se é a exatidão do modelo. Ok, pessoal? Obrigado por mais uma aula aí. Alô, alô, bem-vindos à segunda aula. Agora nós vamos, né, aplicar e montar alguns gráficos, né, de validação desse modelo, tá ok? Existe você pode avaliar também, né, o valor P, ele tem que ser menor do que 0,005 para que uma variável seja explicativa, né? Eu não vou entrar nesse mérito dessa avaliação aqui, tá? Isso aí é para outro curso, para a gente evoluir em cima dessa questão. Mas eu vou montar alguns gráficos que sim, são extremamente importantes para validar, né, o ajuste, tá ok? Então vou copiar esses parâmetros, né, beta 0, beta 1, beta 2, eu vou aplicá-los aqui na base de dados, tá? Eu vou colocar eles aqui, tá certo? Então vou aqui, página inicial,
colar com o valor. E aqui nós temos o que? Que é beta 0, beta 1 e beta 2, certo? Vou tirar essa figura, chegar lá para o lado. Ok. Então nós temos que aplicar o que? Este modelo, né? Este modelo aqui, Campos e Leite, 1995, se eu não me engano, e vamos aplicar ele aqui, a altura estimada, tá? Então, o que é o modelo? O modelo é LN, né? LN da altura total, né? Ele vai ser igual ao que? Ele vai ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes o que? Vezes LN vezes o inverso, que é 1 sobre DAP, ok? É isso? Mais beta 2 vezes, aqui sim, LN da altura total, tá? Eu estou escrevendo ele aqui, né, principalmente para quem não está acostumado aí a processar inventário, para você entender que essa fórmula aqui é exatamente essa mesma fórmula, tá? Só que o que nós queremos? Nós queremos estimar a altura e não o LN da altura. Tá? Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer aqui? Né? Seria o que? Seria igual a exponencial, né? Passo o LN, né? Fica LN de um lado do outro, fica exponencial, tá? De beta 0 mais beta 1, 1 sobre DAP. Cadê o diâmetro? O diâmetro é esse aqui, ok? Agora, mais beta 2 vezes LN de que? Da altura total. Cadê a altura total? A altura, perdão, aqui não é altura total, né? Olha só, aqui é a altura dominante, né? Então, LN da altura dominante. Cadê a altura dominante? A altura dominante está aqui, tá? Aperto o Enter. Deu alguma coisa errada, vamos ver aqui, ó. Ah, tá, lógico que vai dar errado. Nós não colocamos os parâmetros, né? Ou seja, as constantes estimadas, os parâmetros estimados. Então, beta 0 é esse daqui, fixa, né? Eu fixo apertando F4, né? Que aparece cifrão tanto para as letras quanto que são as para a letra quanto para a coluna, né? Aqui beta 1, né? Clicando duas vezes. Quem é beta 1? Beta 1 é esse AB2 aqui, F4 nele também. E o B2, que é o parâmetro B2, está aqui, e F4 para ele também para fixar, tá? Ok? E aí a gente aplica ele para baixo, né? Que seja para todas as variáveis que tem aí, né? E aí a gente começa a observar, ora, ele ficou com, né, div 0, né? Por quê? Porque você pegou, ele não tem diâmetro, é uma árvore simplesmente que não tem diâmetro, tá? Então a gente contorna essa situação como, né? Por exemplo, igual a se, abre parênteses, essa referência aqui, né? Ou seja, o que tiver na célula, tá? De referência, se ele for igual a 0, ponto vírgula, né? Me responda 0. E ponto vírgula, que é caso contrário, aplique esta equação, tá? Então lê-se assim, né? Se o diâmetro for igual a 0, implica, né? Ou seja, responda-me esse ponto vírgula aqui, implica em responder com 0. Caso contrário, né? Esse ponto vírgula aqui, caso contrário, aplique esta equação aqui, certo? Dá um Enter aqui. Agora nós vamos ver que onde tiver diâmetro igual a 0, cliquei duas vezes, né? Pronto, agora deu 0 aqui, tá? Mas ainda é a altura final? Não, não é a altura final. Por quê? Porque é muito melhor a gente aplicar a altura. O que a gente faz? A gente aplica a altura. Quando ela é observada, a gente aplica a observada, né? E quando é estimada, a gente aplica a altura estimada, certo? Então vamos aqui, ó, igual, é outra regra. Se
esse aqui, que é o observado, for igual a zero, responda para mim a altura estimada. Tá? Caso contrário, mantenha a altura observada. Né? Você vê aqui, então estimada 23,24, altura observada 23,9, né? Então vamos utilizar a informação que nós temos observada. Tá? Tá aqui então. Bom, agora tem uma outra questão que a gente tem que fazer, que é validar este modelo. Né? Para validar, nós temos que calcular algumas variáveis. Tá? Vamos calcular essas variáveis aqui, por exemplo. Tá? Depois aqui. Ó. Então vamos inserir aqui. O que é? É resíduo. Sem acento, né? Resíduo, altura estimada. Tá? Então, o que é o resíduo? É igual, tá? O valor observado que é esse aqui, menos o valor estimado, ou pode ser o contrário também, tá? Vamos fazer assim, ó, igual valor estimado menos o valor observado dividido pelo valor observado. Tá? Isso tudo aqui vezes 100. Então calculamos o resíduo. Então, por exemplo, por que eu coloquei estimado menos observado e não observado menos estimado? Tá? A literatura aceita os dois, desde que você escreva no artigo científico qual foi a fórmula que você usou. Tá? De resíduo. Aqui por quê? Porque quando o valor estimado aqui for menor do que o valor observado, vai dar um valor negativo, de subestimação, ok? Então, por isso que eu trabalho com estimado menos observado. Tá? E subestimado em quanto? Subestimado em 2,77%. Ok? Aqui vamos colocar a unidade, né? Em porcentagem. Aqui você vê, né, que está dividido por zero, né? Por quê? Porque justamente que não tem diâmetro ou não tem altura aqui. Tá? Mas não tem problema com relação a isso também não. Até porque, o que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos trabalhar, fazer um gráfico de resíduo. Como que a gente faz um gráfico de resíduo aqui? Vamos retirar aqui todos esses divs, por exemplo, tá? E um gráfico de resíduo. Né? O que seria? Tem vários gráficos interessantes para a gente fazer aqui. Por exemplo, observado vezes estimado. Né? Aqui, inserir gráfico, né? Observado versus estimado. Tá? Você vê aqui, por exemplo, ó, 25. Né? Quando você vê esse número 25, aqui tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Você vê, é observado vezes estimado, tá? Eixo X e eixo Y. Então, o ideal é que você tenha o que? Se você estimar, o meu observado aqui é o eixo X, que é observado. Se você observou 5, você tem que estimar 5. Se você observou 10, você tem que estimar 10. Se você estimou 15, observou 15, você tem que estimar 15. Ou seja, você tem que estar o mais próximo possível disso daí. Tá? Existe um outro gráfico muito interessante também. Posso até deixar esse gráfico aqui, que é o diâmetro, tá? Eu calculo o diâmetro em função o quê? Do resíduo, ok? Cadê o resíduo? O resíduo está aqui, tá? Então a gente vem inserir, né, gráfico de dispersão. Então aqui nós temos o que? O resíduo. Em função o que? Em função do diâmetro. Você vê que ele tem essa dispersão aqui, né? Uma grande maioria das suas informações está em mais ou menos 10%. Ora, isso para um modelo de regressão em se tratando de altura está ótimo, está excelente, ok? Lógico, nós temos alguns outros problemas aqui, tá? Mas vejamos que alguns processamentos você encontra aí os dados bem dispersos, entre mais ou menos 50%. Então, esse aqui está ótimo. Teria como melhorar esse ajuste? Sim, tem como melhorar. Meu objetivo aqui não é fazer você
é mostrar, né, inicialmente como que se processa o inventário, ok? Imagina que lá você tem uma propriedade, você é um proprietário rural e quer ter uma noção de qual é o volume que você tem de madeira, tá? Você pega essa base de dados e processa ela. Você vai chegar bem próximo da realidade. Eu vou só montar o último gráfico aqui para terminar essa aula. Que é, por exemplo, a altura, né? Uma coisa é a relação da altura, né? Como que ele se comporta quanto maior o diâmetro, e aí a altura observada também é pelo resíduo. Eu gosto de fazer tanta altura, ver todas as variáveis, né, que foram utilizadas para identificar o comportamento padrão. Eu gosto de usar elas, trabalhar elas e comparar elas com o resíduo, tá? Às vezes não todas, então vamos aqui inserir, mas algumas delas sim. Gráfico de dispersão. Então a gente observa que, né, não ficou tão bom assim, né, com relação à variável altura. Você vê se aqui no final, vê próximo da altura de 30, né, você vê que teve uma tendência de subestimar as árvores que possuem altura de maior altura, né? Então tem essa questão. Por outro lado, vocês vão ajustar muitos modelos e vai ver que é quase que uma tendência, tá? Como solucionar esse problema? A primeira coisa é estratificar, ajustar um modelo somente para rotação 1, ajustar um modelo somente para rotação 2, tá? Ou seja, um modelo para cada rotação. Talvez ajustar um modelo para cada clone, tá, ok? Não é o nosso objetivo aqui, tá? Nosso objetivo é fazer um processamento rápido, para quem nunca viu, né, um processamento de inventário aí. A outra questão também aqui, um outro gráfico que eu gosto muito de fazer, tá, é o diâmetro versus a altura observada, né, que é esse daqui, perdão, diâmetro vezes a altura observada, inserir dados de dispersão, está aqui, tá? Aí eu monto um outro gráfico, tá, ok? Que é o diâmetro versus o que? A altura estimada, tá? Inserir gráfico de dispersão, ok? Então tá aqui. O que eu faço? Eu copio, tá? Eu estou copiando desse aqui da direita, né? Da altura estimada, copiei, selecionei aqui o gráfico da esquerda, que é o da altura observada, e dei um Ctrl V nele. Ora, observe. Olha como que foi capaz de captar o comportamento entre diâmetro e altura. Por quê? Porque os pontos de dispersão em azul são os valores estimados. E os pontos de dispersão, esses quadrados aqui, né, de laranja, vamos dizer, abóbora, né, eles são os dados observados. Então veja como que ele comportou-se bem. Tá? Fantástico, uma maravilha de ajuste. Em se tratando de altura, para esse nosso objetivo aqui de fazer um processamento rápido para chegar no volume, tá bom? E aí sim, você pode, por exemplo, dar um Ctrl X aqui, né? Ou melhor, Ctrl X não, vou dar um copiar e vou abrir uma nova planilha aqui só para colar ele aqui, tá? Com qual o objetivo aqui? Você pode vir nessa base de dados de inventário e começar a filtrar aqui, por exemplo. Ah, não, eu quero ver como que ficou essa resposta para a Fazenda Falco. Olha, vai estar aqui a resposta para a Fazenda Falco. Né, ou seja, como que ele está aplicando, né, nessa fazenda. Que seria um outro critério de estratificação também. Imagina, ajustar um modelo para cada fazenda, tá ok? Para a Fazenda Lopes, olha como que ele ficou, né? Você vê aqui, ó. Aqui entre 10 e 15, você vê que ele errou bastante aqui, né? Eu sei por quê, porque essa base de dados tem muita árvore morta, né? Tem algumas questões aí complicadas nesse inventário. Mas seria interessante se para resolver essa questão, se ajustasse um modelo só para Falco, um modelo só para Lopes e um modelo só para Pablo, tá? Com certeza você ia melhorar bem esse comportamento, ok? A exatidão no caso aí deste modelo na hora de aplicar ele, tá? Mas para o objetivo aqui para vocês acho que já é satisfatório. Então vou pausar aqui